Políticas públicas. Você já ouviu esse termo? Você talvez até já tenha falado esse termo. Provavelmente algumas das frases mais idiotas que você já ouviu contiveram esse termo. Mas, na real, o que são políticas públicas? Quem é que faz? Quem é que elabora? Quem é que implementa? Quem é que paga? Para quem elas são feitas? E também, o que tem de política em políticas públicas? Porque, no final das contas, o que eu mais quero aqui desse canal é que a gente, chegando outubro, chegando novembro, a gente tenha muito claro o que os políticos estão nos prometendo. E essas coisas que eles não estão prometendo, aí sim, elas funcionam de verdade. Fora do discurso eleitoral, elas funcionam no mundo real, elas têm probabilidade de funcionar. Tá certo dizer com certeza que funciona, porque não espere de político nuance. E conversar sobre nuances de políticas públicas é o que eu queria fazer aqui. Se algo der certo nesse canal, que seja isso. Então, vamos conversar um pouquinho hoje sobre o que são políticas públicas. Vamos botar o pé na porta. E, mais importante de tudo, bora conversar. O dicionário jurídico da PUC São Paulo define política pública, e aqui eu vou pedir permissão para ler das minhas notinhas. Ele define políticas públicas como: política pública consiste em um programa de ação governamental do qual se extrai a atuação do Estado na elaboração de metas, definição de prioridades, levantamento do orçamento e meios de execução para a consecução dos compromissos constitucionais, que se exterioriza mediante arranjos institucionais. É muita coisa para poder ser política pública, né? A gente tem aí ação do governo, a gente tem aí interesses do Estado, a gente tem instituições, objetivos constitucionais, orçamento. Nada me parece particularmente aí errado, e quem escreveu isso provavelmente, com certeza, sabe muito mais do que eu sobre isso. Mas vamos pegar outra definição um pouquinho mais sintética, porque Thomas Dye, um dos papas da matéria, definiu em 84 política pública como tudo aquilo que o governo decide ou decide fazer ou não fazer. Mais sintético, né? Veja, definições são tentativas de apreender a realidade em fórmulas consumíveis, reproduzíveis, compreensíveis, e elas sempre vão deixar elementos importantes dessa realidade de fora. Então, o que são políticas públicas? Em cada livro você vai achar uma definição para elas. Em comum você vai ter sempre a menção do governo, ou pelo menos a atuação estatal, e você vai ter alguma coisa como o bem comum, como o interesse coletivo, qualquer que seja essa coletividade. Mas será que ajuda se eu disser exemplos? Vamos dar exemplos para tentar definir o que é uma política pública. Por exemplo, a distribuição de camisinha no metrô. Política pública. Construção de escolas da prefeitura. Política pública. Lei Maria da Penha. Política pública. Lei Amazônia Legal. Marina Silva. Política pública. A distribuição de tela de mosquito no nordeste de Pernambuco, no sertão de Pernambuco. Política pública. Ajudou? Talvez não, né? É muita coisa. É um conceito com infinitos elementos que a gente pode colocar na sacola. Então, vamos ver se ajuda a pensar um pouquinho em se perguntar: quem é que faz políticas públicas? É difícil a gente não mencionar o Estado como o principal produtor de políticas públicas. O presidente da República, o Congresso,
as prefeituras, os governos de estado, eles são o elemento mais visível da implementação de políticas públicas. A gente vê isso nos discursos eleitorais, a gente vê isso nos outdoors, a gente vê isso como em Prefeitura de Recife tem visto muito no Instagram. E não está errado isso não é, tradicionalmente é mesmo o Estado e os seus entes fazendo as suas funções típicas de Estado que produzem a maior parte das intervenções de política pública e ele é feito para isso mesmo. Mas há também barulho dos vizinhos, mas há também uma visão que a gente chama multicêntrica, que é mencionado também por um dos grandes nomes aqui do Brasil de políticas públicas, que é o professor Leonardo Sec. Se eu pronunciei seu nome errado, perdão desde já. Mas essa visão multicêntrica, ela não exclui o Estado, mas ela também vai chamar a possibilidade de organizações privadas, como fundações, como universidades, como think tanks, na produção, na elaboração, principalmente no design dessas políticas públicas e na sua avaliação. Falando por mim, na minha experiência, eu não consigo não adotar essa visão multicêntrica quando eu falo em políticas públicas. Por exemplo, quando eu estava em Chicago, eu colaborei com um projeto com o National Democratic Institute e veja bem como essas coisas se misturam. Porque eu não posso falar exatamente sobre o que o projeto envolvia, mas essa think tank, essa organização, ela estava fazendo um estudo para traçar uma analogia entre uma possível relação, não analogia, uma possível correlação entre transparência governamental e a resposta à pandemia do Covid-19 nos países. E a partir dessa pesquisa que a gente fez para identificar, em base de uma porrada de base de dados, a gente identificar se existe ou não uma correlação possível, ela iria escolher países para financiar projetos nesse sentido, do escopo da pesquisa. Então a gente está vendo, para implementar esses países, vai haver convênios, vai haver parcerias com os respectivos governos, mas saiu de uma organização americana, composta por cabeças do Brasil, de Mianmar, da Índia. Então, a decisão e o design dessa possível política pública. Então, para insistir nesse ponto, vai ficar bem claro isso. Com os próximos episódios, você vai ver que basicamente, eu acho que quase a totalidade das intervenções de políticas públicas que eu vou discutir, elas têm o papel de alguma universidade, de alguma fundação. Então, sim, o Estado é o grande produtor, porque é o maior bolso também, cada vez menor. Mas é o grande produtor de políticas públicas, que são muitas vezes caras, que são complexas, que precisam de vários níveis institucionais para serem elaboradas, implementadas, avaliadas. Mas o Estado, pelo menos no estado atual do desenvolvimento internacional, do estudo das políticas públicas, o Estado não precisa, mas age melhor se age em conjunto com essas organizações de caráter privado. Então, já que a gente começou a ficar um pouco mais evidente quem é que faz política pública, vamos discutir um pouquinho como é que esses entes fazem a política pública, o como fazer. Existe um conceito guarda-chuva na teoria de políticas públicas que se chama o ciclo de políticas públicas, que é basicamente o ciclo de vida de uma política pública, da sua gestação à sua morte. E ele é importante mesmo, eu vou falar um pouco sobre ele, mas preliminarmente, antes da concepção
Eu vou parar com metáforas de fisiologia humana. Mas o importante, antes de tudo, e eu vou falar isso ao longo dos episódios 1000 vezes, que é, preliminarmente, para você fazer uma peça de política pública, você tem que ser, e vai parecer óbvio, mas eu vou bater nisso 1000 vezes, que é a peça preliminar de suma importância é a identificação do problema. Isso, toda vez lá no mestrado, a gente, isso tornou quase uma interna entre os colegas, que é a quantidade de livros que falam sobre isso, e não são livros só teóricos, não, pelo contrário, são livros falando sobre experiências internacionais de políticas públicas, e que a conclusão que eu posso trazer para vocês é se ganha mais em políticas públicas sendo um bom conhecedor dos problemas, sendo um profundo conhecedor dos problemas que atacam uma comunidade, que maculam uma comunidade, do que de histórias de sucesso sobre um suposto problema mal conhecido. Então, é melhor você ter esse poder da localidade em dizer exatamente qual é o problema e destrinchá-lo, do que você não conhecer bem esse problema, ver uma situação de forma genérica, ver que tem alguma coisa errada ali e dizer, eu tenho 6 soluções, coisas que deram certo em outros lugares, vamos aplicar. Não, isso é a sentença de morte prematura da política pública. Então, identificação do problema é o ponto preliminar de suma importância. E falando sobre isso, eu vou bater um pouco mais nisso porque é importante, mas o que é uma identificação desse problema? Tem um livro que chama Construindo Capacidade Estatal, do professor Lance Pritchett e outros autores, eu vou mencionar aqui embaixo sendo a descrição do vídeo no YouTube, que ele fala o que seria um bom problema de política pública, ou seja, um problema instrumentalizável, um problema sobre o qual agir para uma política pública. Eu vou dar os 3 principais elementos dele para vocês. Um bom problema, ele não é ignorável e tem relevância para os tomadores de decisão. Por exemplo, se eu acredito piamente que o relevo da cidade de São Paulo me afasta da vontade e da possibilidade de eu chegar ao trabalho de forma decente e produtiva, esse não é um bom problema. Esse voto único aqui não vai mobilizar grandes comissões partidárias sobre o problema das ladeiras de São Paulo. Contudo, se for um problema que acomete, que cria uma concordância, um consenso entre uma parcela grande da população, eu acho que nós não somos poucos, viu? Eu acho que esse assunto ainda tem... Isso não acabou aqui, não. Mas se uma parcela da população relevante, se esse problema acometer essa parcela relevante da população, vai começar, possivelmente, a se falar sobre escadas rolantes em Perdizes. Então, esse foi o primeiro elemento de um bom problema de políticas públicas. Ele tem que ser... ele não pode ser ignorado, ele tem que ter relevância para os tomadores de decisão. Eles têm que notar, eles não podem deixar de notar. Se você contar para eles, para o prefeito da cidade, ele não vai dizer, rapaz, eu nunca olhei por esse lado. Não, é algo que não é ignorável por eles. Um bom problema, número 2, ele pode ser desfeito, desmontado em relações causais específicas. Por exemplo, não é um bom problema se eu disser o transporte público tá uma merda. Não. Mas se eu disser a superlotação do ônibus em São Paulo, a superlotação nos ônibus de São Paulo, isso pode ser... A gente já pode conversar. Por quê?
Superlotação nos ônibus em São Paulo, a gente pode pensar já que olha as pequenas causalidades. Pode ter uma frota insuficiente, pode ter um erro na distribuição das paradas de ônibus pelo percurso, você pode ter um itinerário mal feito. Cada um desses problemas pode ser atacado por uma política pública específica. Você pode, para a falta de ônibus, não estou dizendo que isso é certo não, viu? Mas digamos, pode ser uma má solução para um bom problema. Que você pode dar subsídio às companhias, as companhias de ônibus, para elas adquirirem mais ônibus. Você pode, por exemplo, contratar urbanistas e arquitetos para fazer uma distribuição inteligentíssima pela cidade das paradas de ônibus. Você pode contratar o software mais avançado do mundo em termos de itinerário de frota. Entendeu? Se eu simplesmente dissesse: o trânsito tá uma merda, pegar ônibus é um saco, pegar ônibus tá péssimo, em São Paulo tá péssimo, não é um bom problema. Você precisa ser capaz de desmontá-lo em relações causais específicas. E 3, eu acabei falando um pouco disso no último tópico, que é: um bom problema permite ações reais, sucessivas e estratégicas. Ou seja, como eu falei ali, o que a constatação, a superlotação de ônibus em São Paulo permite? Permite contratação, permite aquisição de ônibus, contratação de profissionais, aquisição, licenciamento da licença de um software. Então, esses 3 elementos que a gente conversou, eles compõem um bom problema. Se a gente simplesmente disser: tá violenta, Recife tá violenta, não é um bom problema. A gente tem que encontrar, porque um bom problema, um mau problema, com mais vezes do que, enfim, com muita frequência, ele vai levar a uma péssima solução. Então você tem que gastar mais tempo na tarefa de casa de identificar um bom problema, de transformar a sua constatação, o seu sentimento de que está violenta a cidade, em um bom problema. Como formular isso de uma forma em se tornar um bom problema? E a partir daí a gente vai poder começar a pensar numa política pública para atacar esse problema. E aí a gente chega ao ciclo das políticas públicas. Uma vez identificado esse bom problema, a gente vai passar para a construção da agenda. A gente vai ter essa construção do consenso, a gente vai ter essa formulação social do consenso. Isso sobre esse problema. A gente vai, por exemplo, um candidato pode incluí-lo na sua plataforma eleitoral, ou bem antes disso, um partido pode colocar nas suas diretrizes a atuação sobre esse problema. Você vai construindo um consenso, e se parece um pouco abstrato, é porque mas essa é uma construção da agenda que torne a ação sobre esse problema real, factível. E daí, com isso, uma vez que a gente tem essa agenda, um consenso mínimo para a ideia de se fazer uma política pública sobre esse problema identificado, a gente vai para o 2, que é a formulação dessa política pública mesmo. E por formulação aí a gente vai entrar naquilo que eu falei da concepção multicêntrica de política pública, porque nessa etapa é que você vai chamar fundações, você vai chamar universidades, você vai chamar os think tanks, para os técnicos. Não que o governo tem sim servidores muito capazes na formulação de política pública, mas
é impossível que se tenha o suficiente para a quantidade e a complexidade de problemas reais e bons que a gente tem em cada comunidade. Eu ia falar no Brasil, mas não, no seu bairro, na vila aqui na minha casa. Não cabe 2 técnicos. Enfim, a gente vai chamar instituições gabaritadas, especializadas, profissionais especializados para construir uma alternativa. A gente vai fazer a formulação da política pública. Uma vez que a gente tem esse pedacinho de política pública aqui na mão, esse projeto robusto, cheio de diretrizes, cheio de previsões, de cronogramas e resultados possíveis e esperados, a gente chega na terceira etapa, que é a tomada de decisão. E eu não sei, eu nunca faço o 3 como o cara do Bastardos Inglórios, mas pelo jeito, na frente das câmeras é o que eu faço. Mas é a tomada de decisão. A tomada de decisão pode, novamente, vai depender de de que escopo a gente está falando. Se a política pública tiver como fundamento uma lei federal, por exemplo, a tomada de decisão, no final das contas, vai ser a sanção presidencial. Mas pode ser uma sanção pode ser a sanção do governador, do prefeito, pode ser a tomada, vai ser a tomada, a decisão final que, entre todas as possibilidades de políticas públicas na mesa para aquele problema específico identificado, vai se dizer, é essa. Pá. Depois, logicamente, a gente vai para a implementação. E na implementação, aí sim vão ser despendidos os recursos. Há recursos expendidos na elaboração e na construção de agenda, em tudo isso, mas o grosso vai ser agora. Vão ser contratados profissionais, vão ser adquiridos os materiais, vai ser feito um cronograma, essa política pública vai haver a publicidade dessa política pública, que também é dinheiro. Recife que eu diga, né, João? Mas é isso, a implementação. Se você estiver falando de... Nada contra João Campos, viu? A princípio. É porque ele ficou famoso em... Eu não tô querendo queimar pontes, mas ele ficou famoso pela intensidade com que ele usa as redes sociais para divulgar as ações do seu governo. E a princípio, nada contra fazer isso. Volta. Com a implementação, se o projeto de lei, se o projeto for construção de estradas, é o asfalto, é meter o asfalto, é pintar. Se o projeto for distribuição de camisinhas em metrô, de preservativos em metrô, vai ser a aquisição dos preservativos, vai ser a aquisição daquele cestão que você pode tirar nas estações, vai ser a contratação de profissionais e o treinamento de profissionais para dizer, para instruir a utilização do preservativo. E é isso, a implementação. E aí depois, depois da implementação, depois que passe um tempo suficiente da implementação, a gente chega no muito importante, não que os outros todos são no final das contas, né? Porque são 5 pernas que sem uma cai, eu não sei se é geometricamente possível, mas são todos impossíveis. Mas eu tenho essa quinta etapa, eu gosto da ênfase especial nela porque é ela que a gente vai usar como subterfúgio, como fundamento, basicamente para esse canal aqui, que é a avaliação. Porque, por exemplo, no mestrado em políticas públicas que eu fiz lá na Universidade de Chicago, boa parte, a gente não gastou muito tempo abrindo livro e pensando o que é política pública. Eu tive que pensar o que era política pública em uma formulazinha consumível, falável, agora que eu fui fazer esse vídeo. Na verdade, lá não perdeu-se tanto tempo, não se gastou tanto tempo em elucubrações filosóficas sobre o que é, conceituais do que é. Na verdade,
muito foi. Você pega, se a gente falava sobre saúde, a gente começava a fazer estudos de caso sobre intervenções de saúde nos mais variados lugares. E esses estudos de caso são muitas vezes papers que são avaliações de uma política pública específica em El Salvador, em Uganda. Uganda é um grande hub de políticas públicas, eu aprendi isso. E esses papers, que vão, assim, você tem um padrão de ouro aí, que também é o RCT, que é o Estudo Randomizado Controlado. Esses estudos, eles estão aí nessa quinta etapa, a avaliação, e eles vão dizer, essa política pública funcionou? Sim, não, pouco, de forma insuficiente. A partir desses resultados, aí já não é mais uma etapa clássica, mas a gente pode falar que a política pública pode morrer, ou ela pode, poeticamente, reproduzir-se. Ou seja, ela pode simplesmente, se ela atingiu os seus resultados, se ela não for uma coisa permanente, ela vai ser desplugada da tomada, as pessoas vão ter seus contratos extintos, você vai repassar os materiais que sobrou, acabou. Ou ela pode, se ela for um sucesso retumbante, vai se estudar, boa parte do que eu vou fazer aqui também é isso, são essas hipóteses de ela pode ser reproduzida, ela pode ser escalonada para uma realidade maior. Então, com isso você tem o fechamento do ciclo de uma política pública qualquer. E por fim, e talvez o mais importante, o que tem de política em política pública? A verdade é que política é um possibilitador, é um condicionador, é um limitador das políticas públicas. A política pública não existe sem política, concretamente. Todas essas conjecturas, essas ideias, esses conceitos que eu estou trazendo aqui e vou trazer ao infinito nos próximos vídeos sobre o que é uma boa política pública, por que ela deve ser adotada e quando ela deve ser adotada e onde e em que momento, eu falei já quando, tudo isso pode se tornar perfumaria acadêmica ou bytes jogados fora na rede mundial de computadores se não houver vontade política. Por quê? Vamos pegar, por exemplo, um projeto amplamente bem avaliado, como foi o Lei Cidade Limpa da cidade de São Paulo. Teve outras versões em outros lugares, mas essa ficou famosa nacionalmente e ela basicamente ela limita as formas como o espaço público urbano pode ser utilizado por interesses privados de publicidade e de outras... Tem vários pequenos condicionantes, mas é uma política pública que foi considerada bem sucedida, a cidade mudou de um dia para o outro, foi fortemente implementada. E aí fazendo um paralelo também com aquele ciclo de políticas públicas, vamos ver o quanto de política não teve nele. Porque para esse projeto existir, para a cidade começar a ficar um brinco, como São Paulo ficou desde então, teve que ter um candidato, pelo menos um candidato ou um político eleito, que foi convencido, construção de agenda, de que essa poluição visual era um problema. Houve esse candidato uma vez, ou esse político, uma vez convencido, levou para suas comissões partidárias, levou para os comitês do partido para discutir esse problema e construir um consenso política de que é um problema que se vale a pena gastar dinheiro, gastar aparato estatal para resolvê-lo. Uma vez que esse partido, esse político, decide que isso é uma prioridade,
já houve muita política sendo feita. Ele vai então escrever um projeto de lei. E esse projeto de lei vai ser colocado para, não vou nem falar de votação logo, vai ser colocado nas comissões da Câmara de Vereadores. Foi de São Paulo. E essas comissões são multipartidárias, então você vai ter a de Constituição e Justiça, você vai ter o orçamento, então você vai ter que cada uma delas construir um consenso, um acordo para ela poder ser aprovada, para ela ser julgada legal, constitucional, para se perceber que tem orçamento, que tem dinheiro para ela ser implementada, e quando tudo isso você está vendo apertos de mão sendo feitos, você está vendo acordos sendo feitos. Eu não estou falando de corrupção, não, estou falando de... também não estou dizendo que não exista. Estou afirmando que existe corrupção, mas não é sobre isso que eu estou falando, não. Estou falando no exercício da política pura, limpa. Olha quantas etapas antes de chegar no plenário, onde todos os políticos daquela casa legislativa vão votar. E, obviamente, mais consenso, mais construção de agenda. E depois, se por um milagre passar essa lei, ainda vai ter que ser sancionada pelo prefeito. O prefeito é do mesmo partido, não é? Do mesmo grupo, da mesma coalição? Se não é, como é que a gente pode chegar num acordo aqui? Não existiria a Lei Cidade Limpa se não houvesse antes uma grande malhação política para ser feita. Isso é com qualquer uma. A gente pode falar, mesmo se você pensar, vai ser um projeto piloto no bairro do campus da USP, vai ser só um convênio aqui USP, com o reitor, com o orçamento que ele já tem, com a Fundação Lehman, ou qualquer outra internacional, e mesmo assim, você vai ter que ter essa vontade política sendo formada para uma política pública ser implementada. E é assim com todas. Então, não existe política pública sem política. Dito isso, e por causa disso, talvez o meu objetivo mais ambicioso ao fazer esse canal aqui é construir um panorama das possibilidades de políticas públicas no nosso país, nas nossas comunidades. Porque em cada problema de política pública que eu discuti, por exemplo, a gente vai falar sobre terapia comportamental para combater evasão escolar. A gente vai falar de câmeras policiais contra a violência policial. A gente vai falar sobre renda básica contra a fome. Para cada um desses problemas, entre outros, eu vou tentar criar uma relação de políticos que estão apoiando essas ideias, bem ou mal sucedidas. Porque saber disso é uma etapa importante para a gente começar a votar de forma mais esperta, né? Votar de forma mais direcionada, a gente fechar um pouco os ouvidos para o ruído eleitoral que vai ser jogado contra a gente, e é por design, e é por intenção. O que a gente vai ouvir de emoção nos próximos meses não é brincadeira, não. E veja, que seja. Não espere diferente. Se um político fizer diferente, prestemos atenção. Mas não esperemos isso, não. Vamos sair na frente. Se eles não vão oferecer nuance, vamos construir nuance juntos. Porque políticas públicas são uma questão complexa, cheia de etapas. Mas nós somos uma etapa muito importante
delas. Então, obrigado por assistir até aqui. É só o começo. Curta, comenta, critica, compartilha. Você vai ter minha gratidão eterna. Até a próxima e, mais importante do que qualquer outra coisa, bora conversar.